sabia que os estados nordestinos já tentaram se emancipar do Brasil? Criar sua própria república? Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. No ano de 1824 eles tentaram. Se chamou Confederação do Equador. Já ouviu falar na Noite das Garrafadas? Briga de garrafa entre brasileiro e português. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, só ficar junto com a gente aí. Eu sou o professor Peter Sana e estarei junto com vocês nessa. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês a nossa parceria com a Vôlei. Pra quem quiser, é só acessar Vôlei Store. Vamos que vamos! No nosso vídeo de hoje, a gente vai resumir o que aconteceu na Confederação do Equador e quais as repercussões disso no Império, a crise política e como isso gerou o desespero, o abalo nas estruturas do Império, a ponto de Dom Pedro abdicar em função do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que viria a ser o Dom Pedro II. A Constituição de 1823 e 1824 não compensou para os nordestinos. Quero dizer, para eles não fez tanta diferença, continuaram saindo atrás do país. Nesse caso, os nordestinos. Essa política sulista que acabei de mencionar, ela valorizava mais os estados do sul, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e daí para baixo. Também existia uma dependência muito grande em relação aos ingleses. Desde a chegada de Dom João aqui, a gente já vê que existe uma dependência muito grande em relação ao comércio com os ingleses. E isso vai repercutir lá embaixo, na Cisplatina. Por sua vez, é uma área de controle também dos ingleses. E o Brasil estava enfrentando uma gravíssima crise econômica, não conseguia sair do lugar. O açúcar e o algodão do Nordeste também sofria forte concorrência do mercado externo, fazendo com que aquela região perdesse toda a sua influência no mercado. É que nas Antilhas estava sendo produzido açúcar a partir da beterraba. A beterraba era plantada lá e levada lá para a Europa, e lá se produzia o açúcar. Mas não só as Antilhas inglesas, os Estados Unidos também entraram nessa competição aí, produzindo também o açúcar. Frei Caneca e Cipriano Barata foram dois líderes que ajudaram a evocar o povo para essa luta republicana que visava tirar o Nordeste dessa competição, fazendo com que eles fossem estados, com que eles fossem uma república unida, ou seja, a Confederação do Equador. Mas Dom Pedro enviou a tropa e selou qualquer tipo de possibilidade de separação. Só que nessa situação, o assassinato de Frei Caneca não soou muito bem para os opositores de Dom Pedro. Uma crise política começa a dar uma intensidade e uma entonação completamente diferente nesse momento. Vocês sabem, o Estado nessa época não era um Estado democrático. O poder moderador de Dom Pedro dava a ele poderes para fazer praticamente o que ele quisesse. Além do fato de que as populações mais pobres não tinham nenhum tipo de oportunidade. E você sabia que o Uruguai fazia parte do Brasil? Foi essa separação que acabou saturando todo o governo dele. Essa guerra na Cisplatina acabou gerando custos adicionais, Que foram simplesmente cobrados das pessoas mais pobres. Quem pagava o pato era o pessoal lá de baixo, porque os impostos cada vez mais altos em produtos básicos fazia com que a inflação tornasse impossível viver bem nesse período, e a crise cada vez mais se intensificando. Oxe, Zé Nildo, viste lá que mataram o Frei Caneca? Mas rapaz, eu tô com medo danado, eu vou me esconder. É, meu filho, é bom tu se esconder mesmo. A raca tá solta. O rapaz tá pegando geral. Quero morrer não, vice. Eu vou deixar o imperador continuar sendo imperador. E uma outra situação que também gerou um desespero nos brasileiros
foi a morte de Dom João VI lá em Portugal, em 1826. Nesse caso, a preocupação era: E agora? Dom Pedro é o herdeiro. Ele vai ou ele fica? mas o Dom Pedro é um rapazinho muito saliente. Ele queria os dois. Olha só! Ele queria ficar simplesmente com os dois reinos, Brasil e Portugal. O cara escolhendo se ia ficar com um país ou outro, e eu aqui escolhendo o boleto que eu vou pagar, olha. Fazer o quê, né? Aí vocês pensem, por um lado, a possibilidade de Dom Pedro reinar nesses dois lugares. Qual que ele ia dar prioridade? Todos pensaram, Portugal, né? Óbvio. O perigo era a recolonização, voltar com o Brasil na condição de colônia. Isso que era brabo. Mas aí, enquanto se decidia aqui, Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro, assume lá em Portugal. Falou assim: Vai lá, irmão, resolve seus problemas lá, segura aqui as pontas. e foi o que aconteceu. Durante um tempo, Dom Miguel ficou na coordenação, nos bastidores do governo de Portugal. Enquanto isso, Dom Pedro aqui fazia suas malandragens. Mas a crise chegou num ponto tão sinistro, que se tornou insustentável. A imprensa massacrando, os opositores patrocinando isso, esse massacre. Aí Dom Pedro pega e fala assim: Vou dar uma viajada lá pra Minas pra ver como é que tá a minha popularidade lá. o cara chegou e foi recebido em vaias. E toma, ele vai pra Dom Pedro. Aí ele pensou: vou voltar pro Rio, né? Chegando aqui, a galera da turminha dos portugueses, ó, bateram palminha pra Dom Pedro. Aí ele pensou: tenho mais prestígio no Rio, né? Vou ficar aqui de boa. Vou lá pra Minas pra quê? Pra ser vaiado à toa. Meu filho, mas em 1830, o jornalista Líbero Badaró foi morto, assassinado. Dom Pedro foi acusado de ser o mandante do crime. E aí, no dia 13 de março, os caras se atracaram. Uma briga intensa entre brasileiros e portugueses. E os recursos deles eram os mais variados, entre eles a garrafa. Por isso, esse evento foi conhecido como a Noite das Garrafadas. É claro, tinha pistola, tinha faca, garfo. A pressão era tanta que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou em função de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. O que seria o Dom Pedro II, sabe? Mas tu acha que foi molinho pra Dom Pedro? Quando ele voltou pra Portugal, o irmão dele não quis sair, não. É espertinho, tu acha? Tu vai sair? Você sairia? Eu não. Mas aí se ferrou, né? Porque Dom Pedro tinha um exército mais forte. E aí derrotou seu irmão, conquistando o trono português. Ele passou a ser chamado de Dom Pedro IV. Só que ele morreu jovem, com 34 anos. É basicamente a idade que eu tenho. Morreu jovem. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem sempre de primeira mão. Hasta la vista, baby. Um abraço.